Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. E hoje eu vou te explicar sobre o Brasil Imperial em alguns minutos. A Era do Brasil Imperial se inicia quando Dom Pedro I se torna imperador em 12 de outubro de 1822. Mas, infelizmente, o fato do Brasil ter se tornado independente e com imperador não foi aceita pelos portugueses, o que provocou diversas revoltas para o reconhecimento da independência por parte dos portugueses, que não aceitavam ter perdido uma de suas maiores fontes econômicas. Portanto, o Brasil pagou uma indenização que só assim a sua independência veio a ser reconhecida pelos portugueses. Em maio de 1823, Dom Pedro se reuniu pela primeira vez com a Assembleia Constituinte para criar a primeira Constituição do Brasil. Dom Pedro, ao declarar que defendia a pátria e a Constituição fosse digna dele e do Brasil, vários desentendimentos foram desencadeados, pelo fato de ele querer centralizar o poder em suas mãos e a Assembleia não concordar com isso, o que provocou a radical atitude de Dom Pedro de dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, aplicando assim o poder moderador, tornando o Brasil uma nação absolutista. Entretanto, esta ação foi muito criticada pelas províncias, gerando uma série de revoltas. A Constituição de 1824 estabelecia que o governo era composto da seguinte maneira: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Além destes, havia também o Poder Moderador, o qual, de certa forma, sempre tinha o que chamamos de a última palavra, podendo-se até dizer que esse governo anulava os demais. O governo de Dom Pedro I enfrentou grande dificuldade financeira durante seu governo. A concentração de poderes, a violenta repreensão à Confederação do Equador, os constantes empréstimos, a falência do Banco do Brasil, entre outros fatores que contribuíram para diminuir o prestígio do imperador. Também houve a morte de João VI, pai de Pedro I e rei de Portugal. Tal trono precisava de um sucessor. Então, já que Pedro I não aceitava que seu irmão tomasse o poder, ele mesmo o fez. Como consequência, o Brasil ficou sem imperador. E este período é chamado de Regência, que se iniciou em 1831. Segundo a Constituição de 1824, em caso de minoridade do reino, este era Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade quando isto ocorreu. Entretanto, em 1840, ele mesmo fez o golpe da maioridade, assumindo o trono. A base econômica agrícola do Brasil nessa época era o açúcar, algodão, cacau, borracha e tabaco. Contudo, o café passou a ter grande importância no cenário econômico. Em meio a tudo isso, começou a crescer as campanhas contra a escravidão. Porém, a elite agrária sempre estava contra essa ideia, até porque seriam os mais prejudicados, já que em suas mãos de obra era escrava. Sem eles, os agricultores poderiam perder sua fonte de renda. Esse foi um dos fatores que contribuiu para que o Brasil fosse um país a aplicar a abolição da escravidão mais tarde que o resto do mundo. Nessa mesma época, as ideias republicanas ganharam forças, principalmente depois da Guerra do Paraguai, a qual os escravizados foram para a guerra junto com os militares. Nesse tempo, eles passaram a enxergar os escravizados como outros olhos. E quando voltaram da guerra, se recusaram a capturar escravos escravizados fugitivos. Outro fato que contribuiu para que os militares começassem a apoiar essas ideias republicanas e positivas era que o governo dava pouca importância para eles, os deixando de lado. E por eles também terem sido proibidos de se expressarem publicamente suas opiniões sobre os assuntos relacionados ao exército. Também houve a questão religiosa. A igreja queria estabelecer um decreto que condenava a maçonaria, mas por boa parte da elite brasileira pertencia à maçonaria. Então, Dom Pedro II não aprovou esse decreto. Aí a igreja retirou seu apoio. Como consequência de todos esses fatores, o imperador ficara sem apoio de seu governo. Isto favoreceu Marechal Deodoro da Fonseca quando ele se rebelou, e a reação de Dom Pedro, quando soube, foi aceitar o fim de seu império e partiu do Brasil. E assim que ocorre o fim do império no Brasil, dando início a uma nova era do Brasil República. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima!